Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Amém? Glória a Deus porque você está aqui. Nós vamos participar deste banquete espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E nós vamos, antes de ler aqui o nosso texto de hoje, a porção de hoje, Lucas 18, verso de número 31, eu quero convidá-los a orar comigo primeiro, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos sabedoria e compreensão da Tua palavra, para que possamos entendê-la, para que possamos compreendê-la de uma forma simples e colocá-la em prática nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que ela possa frutificar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o nosso futuro, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler então esse texto aqui. Nós já vimos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, a parábola dos fariseus e publicanos, o jovem rico e o perigo das riquezas, e agora nós vamos ver o versículo 31, onde Jesus está com seus discípulos agora, e aqui aparentemente Jesus está levando só os 12 discípulos com ele, somente ele. Porque no versículo 31 diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém. Jesus ele estava indo em direção a Jerusalém para cumprir o propósito, a sua missão, aquilo que ele veio fazer. E ele vai explicar isso aqui aos seus discípulos, e cada vez ele vai deixando isso mais claro para os seus discípulos. Cada vez ele vai deixando isso para que de uma maneira que eles possam compreender melhor aquilo que Jesus veio fazer, o seu propósito, a sua missão. E ele então diz assim: e vai cumprir-se ali tudo que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Então Jesus ele veio para cumprir aquilo que os profetas disseram no passado. Então, por exemplo, se nós abrirmos as nossas Bíblias, vou dar um exemplo para você, tá? Lá em Isaías capítulo 53, se você puder fazer essa gentileza, você tem aí a tua Bíblia, abra lá em Isaías 53, você vai ver que o texto de Isaías 53 é um texto profético, sim, extraordinário do que a respeito de Jesus Cristo. Porque Isaías 53, ele diz assim, olha só, versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 3, não vou ler todo o capítulo, claro, mas ele diz, a partir do 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente, falando de Jesus, olha só, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, se você continuar lendo o capítulo 53, é maravilhoso esse capítulo, né? Essa palavra profética a respeito de Jesus, e que nós oramos, né, sobre ela muitas vezes, declarando exatamente isso, que Jesus levou na cruz do Calvário toda dor, toda enfermidade, toda maldição, que ele nos salvou ali naquele momento. E então Jesus ele vem e está dizendo para os discípulos, olha, eu continuo com o mesmo objetivo que eu tenho buscado e tenho seguido desde o momento que vocês começaram a andar comigo. Não mudou. As coisas não me corromperam, as pessoas, né, quando eram curadas ou quando a multidão via o que Jesus fazia e ficavam ali celebrando aquilo não, Jesus não se corrompia com isso. Jesus ele sabia o que estava no coração dos homens, ele conhecia o coração dos homens. E então ele diz e deixa cada vez mais claro para os seus discípulos o que aconteceria com ele. Porque você precisa entender que os judeus, eu já disse isso em outro momento, eles tinham uma ideia diferente de como seria a vinda do Messias.
o que o Messias faria. Eles não imaginavam que o Messias iria vir como um cordeiro ali, inofensivo, um cordeiro que seria entregue nas mãos dos gentios, como nós vamos ver aqui. Gentio é todo aquele que não é judeu. E ele ia morrer na cruz, mas eles achavam que o Messias, o filho de Davi, viria para libertar Israel. Você sabe que às vezes nós temos uma ideia diferente de como Deus age, ou como ele vai agir, ou como ele vai fazer. E a Bíblia é muito clara que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos, são mais elevados do que os nossos. Às vezes eu atendo pessoas e vejo elas ficando frustradas quando as coisas não acontecem como elas esperavam. Mas escute o que eu vou dizer para você hoje, se você tem tido esses momentos. Deus, ele não perdeu o controle nunca. Ele só não está fazendo da maneira que você esperava, da maneira que nós achávamos. Deus não usa da nossa sabedoria. A nossa sabedoria não é nada comparada à sabedoria de Deus. Então, às vezes, nós ficamos frustrados, decepcionados e tristes porque as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos ou seguindo o caminho, o rumo que nós gostaríamos. Mas não quer dizer que Deus não perdeu, que Deus perdeu o controle, que ele não continua no controle de tudo. Porque a palavra de Deus nos garante, ela garante para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas elas vão cooperar para você, mesmo que você não esteja entendendo hoje, mesmo que você não esteja compreendendo. Claro que existem as obras do diabo, que o diabo ele tenta se meter, ele tenta interferir, mas a palavra de Deus também nos garante que para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Então Jesus diz aqui aos discípulos no versículo 32, 31, ele termina dizendo que vai acontecer com ele tudo aquilo que estava escrito, e nós lemos lá em Isaías agora. Que Jesus ele iria ser traspassado, as pessoas iriam desprezá-lo, não iriam fazer caso dele. E no versículo 32, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Jesus sabia, e isso não o desviou, o afastou do seu propósito. Nós não podemos deixar, em nome de Jesus, que a nossa fé seja abalada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, pelos nossos próprios sentimentos, por aquilo que nós sentimos. Nós não podemos abandonar a nossa fé ou deixar a nossa fé ser abalada pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade do dia de amanhã. Nós não podemos aceitar o que acontece muito, escute isso, aceitar que é barganhar com o diabo. Mas eu não barganho com o diabo. Às vezes nós barganhamos e não percebemos. O Senhor quer te dar uma graça, e essa graça ela é desta forma, daquela maneira, como o povo de Israel, ele iria sair do povo, Deus iria libertar todo Israel do Egito. E o que o faraó fazia quando Moisés se apresentava a ele? Tentava barganhar. Leve só os homens e as mulheres, só os homens e os animais que vocês vão sacrificar, deixe as mulheres e as crianças. O que ele esperava? Ele esperava que Moisés aceitasse. E às vezes nós, na pressão, na opressão do momento, por causa do medo, da ansiedade, porque a nossa fé ela não está firme no Senhor, como deveria. E vou dizer uma coisa, o inimigo sabe quando nós estamos abalados, e ninguém está o tempo todo 100%. Isso é uma mentira. Nós somos humanos, somos falhos, temos defeitos, temos fraquezas, e Deus bem sabe disso. E ele nos ama da mesma maneira. Então, o diabo ele aparece para Jesus, por exemplo, quando ele está no deserto, na tentação do deserto, quando Jesus é levado pelo Espírito para jejuar por 40 dias, o diabo aparece quando ele teve fome. E ele diz para ele, transforma essas pedras em pão. Ele não apareceu quando Jesus não estava com fome para oferecer pão para Jesus. Jesus não estaria com fome. Então, isso nos ensina que ele aparece naquele momento difícil, naquele momento onde nós estamos mais propícios pela nossa alma, pela carnalidade,
pela ansiedade, pelas preocupações em aceitar propostas vindas do inimigo, que se parece com aquilo que Deus disse, mas não é. Ouça bem, ela se parece, mas não é. Tanto que Jesus é tentado no deserto e toda vez que o Satanás vem tentar Jesus, ele usa a própria palavra de Deus para tentá-lo. Ele conhece a Bíblia mais do que você, mais do que eu. Ele sabe usar a Bíblia mais do que eu e mais do que você. Ele não crê na Bíblia, aí é outro ponto. Então, diz aqui, depois de o açoitarem, Jesus está falando dele, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas no terceiro dia ressuscitará. Então Jesus ele sabia exatamente o que iria acontecer. Porque os profetas também já haviam profetizado a esse respeito. Mas para os seus discípulos aquilo estava como que encoberto ainda. Porque eles tinham aquela visão dos judeus desse Messias libertador do domínio de Roma, por exemplo. Às vezes, nós temos alguns filtros na nossa vida, você está vendo que é um pouco diferente a mensagem dessa manhã, né? Nós temos alguns filtros nas nossas vidas. O que é um filtro? É quando eu leio algo para enxergar aquilo que eu quero, e não aquilo que está dizendo de fato. Às vezes nós estamos com lentes, usando lentes que nos fazem ler e enxergar somente aquilo que nós queremos, e não aquilo que nós não queremos. E era o que estava acontecendo aqui com os discípulos. Às vezes nós temos no nosso ouvido um filtro também, onde nós ouvimos como nós queremos ouvir, não como de fato foi dito. Por isso nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria e dê discernimento. Lembra de Paulo, quando Paulo tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco? Lá no capítulo 8 ou 9 de Atos, eu não lembro agora. Diz que ele ficou cego pela luz que ele viu do Senhor quando este resplandeceu para ele. Então, quando ele entra na casa de Simão e Simão ora por ele, caem dos seus olhos como que escamas. E eu gosto de usar esse exemplo para dizer caem dos seus olhos como que filtros, porque ele antes perseguia o Senhor para matar aqueles que o seguiam. Ele tinha carta branca dos judeus para colocar em prisão, açoitar e até matar os cristãos. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, essas escamas, esses filtros, essas lentes caem dos seus olhos. E ele agora vê como deve ser, como de fato são. Então, versículo 34 diz assim, eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. Olha aí, encoberto para eles. E o sentido destas palavras eram-lhes encobertos, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Amém? Até aqui? Vamos orar nessa manhã que nós estamos começando, esse dia que nós estamos começando, para que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos ver como é, ver as coisas de fato como elas são e ouvir de fato o que está sendo dito, sem nenhuma interferência. Você sabe que existem espíritos que criam confusão, por exemplo, no relacionamento do marido com a esposa, aonde um fala uma coisa, o outro entende outra. Onde a mulher diz A, o marido entende B. Sabia disso? E nessa manhã nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Estou dando um exemplo, poderia dar vários. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta mensagem que nós lemos hoje de manhã, por essa palavra que nós lemos hoje de manhã. Dá-nos, Senhor, sabedoria, nos unge da cabeça aos pés e unge-nos em especial nessa manhã os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós de fato vejamos e de fato ouçamos. Dá-nos entendimento, tira todas as escamas dos nossos olhos, todos os filtros que querem nos fazer ver de uma outra forma, de outra maneira, querem distorcer aquilo que nós estamos vendo. Nós oramos para que o Senhor também abra os nossos ouvidos, para que nós ouçamos a Tua palavra em primeiro lugar, para que nós possamos ouvir a Tua voz, mas que nós possamos ouvir tudo com clareza também. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos compreensão, revelação das coisas espirituais. E eu oro ao Senhor nesta manhã para que o Senhor abençoe os casais, para que o Senhor afaste todo espírito de confusão, todo espírito que vem distorcer as palavras, todo espírito que vem trazer atrito, em nome de Jesus. Aqueles casais que talvez nem conseguem conversar mais. Eu oro por eles agora.
E repreendo todo espírito em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, todo espírito de confusão, de divisão, de separação, sai agora na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E abençoa, Senhor, os casais, abençoa as famílias, abençoa os filhos, abençoa os netos, noras, genros, em nome de Jesus. Abençoa os pais, abençoa toda a obra das mãos do teu povo para que prospere, em nome de Jesus. Coloca sobre eles uma unção, assim como havia uma unção do Senhor sobre José, e tudo que José fazia prosperava, e aquilo era visto por todos. Em nome de Jesus, a ponto de Potifar o colocar cuidando de tudo na sua casa, porque ele via a bênção do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o teu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Um grande abraço para todos. Não esqueça de compartilhar, de curtir. Não esqueça, eu tenho esquecido de falar isso, marcar o sino para você ser avisado quando for um vídeo novo chegar, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um grande abraço para vocês e coloque teu pedido de oração lá nos comentários.